Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje eu quero orar com vocês sobre um assunto muito importante na vida cristã, que é o perdão. O Senhor Jesus nos ensinou largamente sobre o perdão e eu acredito que é muito importante a gente liberar perdão e sermos perdoados. Eu vejo a importância do perdão no ensinamento de Jesus quando ele ensina o que nós chamamos de oração dominical, oração do Pai Nosso, e após ensinar essa oração, ele destaca algo nessa oração que é o perdão, que é sobre nós perdoarmos, pedimos para que Deus nos perdoe à medida que nós perdoamos. Como diz ali a palavra, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois Jesus destaca, porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, tampouco vocês serão perdoados por Deus. E eu vejo algo muito forte nisso, porque a nossa oração por perdão é na medida em que nós perdoamos. Nunca é bom a gente carregar um ressentimento, um rancor, uma mágoa contra alguém. É como se a gente carregasse uma grande pedra e esperasse que a outra pessoa ficasse cansada. Ou tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Então é muito importante nós orarmos por perdão. É muito importante o perdão na vida do cristão, porque à medida que a gente se achega a Deus e reconhece sua santidade e nossa pecaminosidade, nós clamamos por perdão. A conversão é isso. Nós reconhecemos a nossa situação, reconhecemos quem é Deus, reconhecemos que só através do sangue de Jesus nós podemos alcançar graça, nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão. Clamamos para que Deus nos encha do teu Espírito. E quando o assunto é perdão, eu consigo ver pelo menos 3 importantes caminhos que nós devemos trilhar com relação ao perdão. 3 alvos que nós devemos buscar, mirar e alcançar. Primeiro alvo é liberar perdão. Como eu já comecei falando, nós precisamos perdoar aos outros, perdoar as pessoas por suas ofensas. Isso sempre me faz lembrar daquela ilustração que Jesus fez de um rei que tinha um servo e esse servo tinha uma dívida enorme contra esse rei. Era uma dívida muito alta, algo... Eu lembro que uma vez eu fiz até um cálculo para ter uma noção de qual o valor que era esse. Eu lembro que era algo na casa dos milhões ou até bilhões. Era algo muito alto, uma dívida muito alta. E esse rei perdoa esse servo que devia essa grande quantia de dinheiro. E daí esse servo sai da presença do rei e encontra um outro servo que servia junto com ele e cobra esse outro servo a dívida que ele devia. E essa dívida era incomparavelmente menor. Era algo como, não chegava nem a, sei lá, R$1.000. Pegando mais ou menos uma dimensão assim, né? Claro que não eram reais, mas só tentando calcular mais ou menos. Era algo mínimo, assim,
Não era nem um salário de um mês, vamos dizer. E aquele servo não perdoou. E isso vem muito. é, Eu sempre lembro disso, porque às vezes a gente não perdoa o que um semelhante a nós, uma pessoa semelhante a nós, fez contra nós. E é claro que eu não estou diminuindo o quão pesado, o quão difícil é às vezes a gente passar por algumas situações e superar aquilo e perdoar aquilo. Mas não importa o que qualquer pessoa tenha feito contra nós, o que nós fizemos contra Deus é muito maior. A dívida que tínhamos contra Deus, perante Deus, é incomparável. É algo imensurável. Era algo muito maior e Deus nos perdoou. E se Deus nos perdoou uma dívida tão grande, nós não podemos perdoar uma dívida tão insignificante comparada àquela que nós fomos perdoados. Então, eu vejo que é muito importante nós liberarmos perdão. Não podemos guardar ressentimento, rancor, mágoa contra ninguém. Porque nós só podemos ser perdoados por Deus se também praticarmos o perdão para com o nosso semelhante. Bom, outro importante alvo com relação ao perdão é pedir perdão às pessoas. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente reconhecer nossos erros e a gente precisa pedir perdão às pessoas, porque elas são importantes e elas merecem o reconhecimento do nosso erro. Não apenas a gente pedir um perdão superficial, olha, desculpa qualquer coisa, olha, desculpa se eu fiz alguma coisa que te magoou, algo do tipo. Não, eu acho que nós devemos ser diretos. Se a gente pecou, se a gente errou, se a gente cometeu algum erro contra alguém, a gente precisa ter a coragem de chegar diante dessa pessoa e falar, olha, eu fiz tal e tal coisa. Talvez a pessoa nem soube, nem percebeu, não importa. E chegar para ela, ó, me desculpa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não deveria ter feito, me arrependo e te peço perdão. Então eu acredito que nós devemos reconhecer diante das pessoas os nossos erros e pedir perdão. Pedir perdão, às vezes, por coisas que são talvez pequenas para nós, mas para aquela pessoa é algo importante. Talvez é algo tão irrelevante para nós, mas talvez marcou aquela pessoa, talvez atingiu aquela pessoa de uma forma que a gente não imagina. Então nós devemos pedir perdão às pessoas. A palavra de Deus fala que quando a gente chega diante do Senhor e quiser ofertar, nós devemos estar em paz com os nossos irmãos. Se alguém tem algo contra você, você deve esperar, ir até essa pessoa, se reconciliar com ela, se acertar com ela e depois fazer a sua oferta. Então nós não podemos querer chegar diante de Deus, mesmo servir ou ofertar para Deus, para a obra de Cristo, sendo que alguém tem algo contra nós. Não é agradável ao Senhor e não é aceitável essa oferta de alguém que tem coisas a serem consertadas com alguém. Então nós devemos pedir perdão às pessoas. E outro alvo, né, que nós devemos buscar é pedir perdão a Deus. Deus é o mais ofendido por nós. Você pode imaginar que talvez você foi um pai ruim, uma mãe ruim, um filho ruim. Você pode pensar que foi por muito tempo
uma esposa ruim, um marido ruim, eu não sei. Talvez você cometeu pecados contra pessoas ou grupos de pessoas. Talvez você foi uma pessoa preconceituosa e por um bom tempo na sua vida você foi contra um certo grupo, eu não sei. Mas, acima de tudo, aquilo que a gente faz de errado, os pecados que nós cometemos, eles não são contra as pessoas, ou não são pelo menos primariamente, principalmente contra as pessoas, mas são contra Deus. Acho interessante no Salmo 51 em que Davi fala: pequei contra ti somente. Davi ali está confessando seu pecado de adultério, de ter se deitado com a mulher de outro homem e ter feito com que esse outro homem fosse morto para poder se casar com essa mulher. E ele ocultou ali o seu pecado até que o profeta Natan veio diante dele, contou uma espécie de parábola, uma história que na verdade representava a história do rei Davi. E ali ele se arrependeu, se quebrantou e ele escreveu esse salmo, que é um salmo de arrependimento. E ali ele fala: pequei contra ti somente. Mas daí a gente pode pensar: mas e aquele marido que foi morto? O pecado foi contra ele também. Mas o que Davi ali está falando é que os nossos pecados, em última instância, são contra Deus. Os nossos erros, em maior importância, são contra Deus. Ele pode ferir outras pessoas, pode atingir alguém, pode existir consequências, mas, em última análise, é contra Deus. Então, nós devemos pedir perdão a Deus. Pedir para que Ele perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros. Perdoe até aquilo que a gente não consegue discernir. No Salmo 19, há um versículo que eu gosto bastante, que ele fala assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, Deus, dos que me são ocultos. Inclusive, eu já falei sobre esse versículo num vídeo antigo aqui do canal. Pedir perdão a Deus. Liberar perdão, pedir perdão às pessoas e pedir perdão a Deus. Que nós façamos isso. A palavra do Senhor nos garante que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fiel e justo. Se você crê em Jesus, é promessa de Deus que Ele vai te perdoar, então Ele é fiel. E se você crê em Jesus, a justiça de Cristo está sobre você. E é justo que Deus perdoe você, porque você colocou a tua confiança em Jesus. Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu não sei o que você fez na sua vida, eu não sei quais são os teus pecados. Eu não sei e não importa, você não precisa às vezes contar para ninguém. Mas você pode confessar diante de Deus: Deus, eu pequei. Me perdoa. É claro que diante de todos os teus pecados, tudo você deve confessar a Deus. Mas tem pecados que você deve confessar a outras pessoas. Talvez coisas que você fez contra alguém, que você precisa chegar até essa pessoa e falar: me perdoa. Eu pequei, eu fiz isso, admito meu erro e te peço perdão. E também liberar perdão se alguém chega a você e demonstra arrependimento. Ou mesmo que a pessoa não mereça, nós nunca merecemos o perdão de Deus. Nunca vamos merecer. O nosso mérito é tão somente
vindo de Cristo. Mas nós, por nós mesmos, não merecemos o perdão de Deus. Então libere perdão. Libere perdão, mesmo se talvez a pessoa não mereça, pelo menos segundo os teus olhos. Você não é juiz e você não é Deus. Lembre da história dos servos. Se o rei perdoou aquele servo, se o rei perdoou você, então perdoe seu conservo, perdoe seu semelhante. Vamos orar? Querido Deus, eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá perdão. O Senhor nos ensina sobre perdão. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é muito misericordioso e antes mesmo de crermos em Cristo, o Senhor nos amou. Obrigado por colocar um alvo em nós para o seu amor. Obrigado por sua bondade e misericórdia nos perseguirem. E obrigado por nos perdoar, Deus. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente ainda no pecado, o Senhor nos amou e nos alcançou e nos perdoou. Porque o Senhor tem prazer na misericórdia. O Senhor não tem prazer em condenar as pessoas ao inferno. Mas o Senhor tem prazer na misericórdia. O Senhor tem prazer quando um pecador se arrepende. Nesse momento eu quero orar por perdão. Eu quero primeiramente, Pai, pedir ao Senhor para que sonde o meu coração. Como disse o salmista, vê os meus pensamentos, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, se em meu coração eu guardo ressentimento, se em meu coração eu guardo mágoa, se em meu coração eu estou condenando alguém, carregando um peso contra alguma pessoa, eu oro, meu Deus, para que eu libere perdão, que eu reconheça isso e perdoe. Me ajuda a perceber, Pai. Me ajuda a talvez olhar para trás e ver há alguém que eu não liberei perdão, há alguém que eu ainda estou ressentido, que eu ainda estou magoado, que ainda pesa sobre mim. Eu oro, meu Deus, para que eu libere perdão. Porque se o Senhor me perdoou, Pai, é algo tão grande que é o meu pecado contra o Senhor. Quem sou eu para não perdoar o meu semelhante? Eu oro, meu Deus, para que o Senhor me mostre se eu ainda estou ressentido e que eu libere perdão e que eu faça o que for necessário para me reconciliar com essas pessoas. Que eu faça o que for preciso para que haja cura, haja libertação, Pai, porque eu sei que o ressentimento, a mágoa, a culpa aprisiona as pessoas. Eu oro para que eu libere perdão, Pai. Então me mostra, por favor, me mostra se há alguém contra quem eu não liberei perdão. E eu oro, Pai, para que eu assim faça, para que eu perdoe. Porque o Senhor me perdoou. E eu quero ser alvo do teu perdão, Pai, porque eu sei que eu ainda continuo pecador. E eu sei que eu ainda vou falhar. E eu oro, meu Deus, para que quando eu for pedir perdão ao Senhor pelos meus pecados, eu possa falar assim como Jesus ensinou na oração: perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado. Mas como é que eu posso usar esse argumento se eu não tenho perdoado? Então que eu perdoe, Pai. Que ninguém esteja em falta para mim. Que eu libere perdão.
e que eu peça perdão, Pai, a quem eu precisar pedir. Como eu acabei de falar, Pai, eu sou pecador e eu vou continuar pecando, infelizmente. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que, se há pessoas que eu ainda não pedi perdão, se há coisas que eu fiz, se há pecados que eu cometi, Pai, e eu ainda não fui até essa pessoa, reconheci o meu pecado e pedi perdão, me ensina a fazer isso. Me ensina, Pai, e me dá a coragem. Se eu tive a coragem de falhar contra essa pessoa, se eu tive coragem de falhar contra o Senhor, que eu tenha a coragem de chegar diante dessa pessoa humildemente, me humilhar, pedir perdão e reconhecer o meu erro, Pai. Eu oro para que o Senhor me leve a fazer isso. Me ajuda a perceber, Pai, quem talvez esteja triste comigo, quem esteja magoado comigo, quem eu pequei contra essa pessoa e eu precise pedir perdão. Me mostra, por favor, Deus. A tua palavra diz que nós devemos ter paz com todas as pessoas. No que depender de nós, devemos estar em paz com todos. E se eu chego diante do Senhor, Pai, e quero ofertar a minha vida, se eu quero ofertar o meu serviço, se eu quero ofertar os meus anos ao Senhor, Pai, como é que eu vou fazer isso se alguém tem algo contra mim? Se eu não estou em paz com os meus irmãos? Se eu estou em dívida contra alguém? Eu oro, meu Deus, para que o Senhor me mostre e que eu possa pedir perdão e ter reconciliação, Pai. Me mostra se há alguém. Me ajuda, Deus, a perceber e que eu não chegue diante da pessoa e fale, ó, me perdoa, eu posso ter errado contra você. Deus, eu quero clareza. Eu quero chegar diante dessa pessoa e eu falar, ó, eu fiz isso contra você, eu te peço perdão. Me ajuda, Deus, a perceber e me dá coragem, Pai, não só para reconhecer o meu erro, mas para chegar diante dessa pessoa e pedir perdão. Não com orgulho, mas com humildade. Me ajuda a reconhecer isso, Pai. E eu peço ao Senhor, Pai, me perdoa. Eu peço perdão ao Senhor, Deus. Quem pode discernir as próprias falhas? Meu Deus, me perdoa por aquilo que eu não vejo, Pai, ainda é de manhã, mas eu já posso ter pecado contra o Senhor. Muito provavelmente eu já pequei contra o Senhor. Agora de manhã, porque eu sou pecador, Pai. E às vezes eu acordo me preocupando, sendo que eu deveria confiar. Isso é pecado, Pai, porque o Senhor é fiel e eu ainda me preocupo. Eu ainda duvido do Senhor. Eu ainda duvido se o Senhor está ouvindo as minhas orações. Pai, eu peço perdão ao Senhor, Pai, porque eu sou pecador, porque eu não mereço a sua graça, porque eu falho constantemente. Eu peço ao Senhor, Pai, perdoa, me perdoa. Me perdoa, Deus. Eu peço ao Senhor perdão. Me ajuda, Deus, a reconhecer os meus erros diante do Senhor. Se eu pequei contra as pessoas, eu pequei contra o Senhor. Se eu fiz algo de errado, talvez ninguém possa ter percebido, mas o Senhor, sim. Eu peço perdão. Eu peço perdão ao Senhor, Pai. Eu peço por tua misericórdia. Que eu reconheça diante do Senhor os meus erros, Deus. E nesse momento eu não peço
para que eu veja todos, porque eu sei que eu nem aguentaria. Porque eu imagino que eu acabo falhando tanto contra o Senhor Deus, que eu não aguentaria ver em mim tanto erro e tanto pecado. A minha oração, Pai, é para que o Senhor me perdoe, mesmo que eu não perceba. Eu oro, Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de mim e me conserte e me faça cada vez mais santo, mais entregue ao Senhor, mais semelhante a Jesus. Eu oro, meu Deus, porque assim como Davi também falou no Salmo 51, os meus pecados estão sempre diante de mim. Deus, que eu não olhe para os pecados, mas que eu olhe para o meu Senhor, que morreu na cruz para me dar perdão. Tem misericórdia de mim, Pai, e me perdoa. E eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor nos ensinou o perdão. Nós nunca conseguiríamos perdoar as pessoas se o Senhor não tivesse ensinado o perdão para nós. Se não fosse parte do caráter do Senhor, a misericórdia. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor me perdoou. Eu nunca mereci o teu perdão. E eu nunca vou merecer, Pai, o teu perdão senão através de Cristo. Ele é quem faz com que eu possa ser perdoado. Obrigado, meu Deus. Obrigado por me perdoar e por me ensinar sobre o perdão. E que eu tenha paz com o Senhor e com os homens. Que eu tenha paz. Porque eu libero o perdão e sou alvo do perdão. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigado por ficarem até aqui. Novamente, fiquem à vontade para colocar nos comentários aqui sugestões de oração e também respostas de oração, aquilo que Deus tem falado a você e respondido em suas orações. Não deixe de seguir Jesus e de compartilhar o Evangelho. Lembre-se, a vida de um cristão é uma vida de oração. Viva ela. Que Deus lhe abençoe.